Pessoal, bem-vindo ao nosso podcast Alvo em Foco, e eu estou aqui nesta noite com Arthur Guirado Plaza. Nessa série do Alvo em Foco, nós estamos comemorando aí os 10 anos de Alvo. Agora em julho nós vamos fazer aí 11 anos de Alvo. Eu tenho aí a honra de estar recebendo no estúdio da Impulse Marketing Digital, Arthur, jovem engenheiro agrônomo, mas que está conosco na Alvo aí há 1 ano e 3 meses. Inclusive eu contratei, ele nem formado estava. E teve aí a experiência de 1 ano e já em 3 meses, mas tirando aí a formatura em janeiro, ele aí teve a experiência de vida. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a vida dele, porque ele fez agronomia, porque esse interesse da área, e contar um pouquinho da experiência dele deste 1 ano de Alvo aí, sabendo que entrou numa empresa com a turma, um time de peso. Ele foi aí a 4ª contratação do time, né? Então, Arthur, seja bem-vindo, um moço de Monte Azul Paulista. Arthur, seja bem-vindo ao nosso podcast, se apresenta aí para nós. Bom, obrigado, boa noite, né, primeiramente. É um prazer estar aqui participando do Alvo em Foco, né? Alvo em Foco. Foi 1 ano e 3 meses agora, né, na Alvo, nesse time maravilhoso, né, nessa equipe nossa. E foram várias vivências durante o ano, né, que a gente vai contar agora. Primeiro, contar um pouco sobre como que veio, né, essa paixão pela agronomia, né? Bacana, conta aí pra nós aí, agronomia. Né? Por que agronomia, né, que hoje é uma das profissões que forma muitos profissionais, né, durante o ano. Porém, eu já tinha desde criança, sempre falei, vai ser agronomia, vai ser isso que eu quero. Por quê? Venho de uma família que já desde o meu bisavô, a gente já tinha citros plantado, tudo. Aí passou para o meu avô, meu pai também seguiu nessa área. Citricultura paulista, Citricultura paulista. Desde o meu bisavô já vem na parte da citricultura. Meu pai também está na área até hoje, né? Então já tive, né, o privilégio de crescer nesse meio. Então, desde criança, o que era a vontade? De estudar a semana inteira? Não. Esperar o final de semana para no final de semana poder ir para o sítio. Trabalhar, mas que para mim não era um serviço, né? Que é maravilhoso e gratificante você poder estar lá no meio. Então, nunca tive dúvidas, sempre não tive problema nenhum, né, em estar... vou escolher minha profissão, o que vai ser? Não, eu já sabia desde criança o que ia ser. Para falar que eu não tive dúvida, né, eu sempre gostei de estar lá no sítio e sempre gostei de mexer na parte do maquinário. Então, quando eu fui prestar vestibular, os 2 cursos que eu coloquei em segunda opção, engenharia mecânica. Interessante. Aí... Não foi engenharia agrícola, engenharia mecânica. Não, engenharia agrícola. Engenharia mecânica. Engenharia agrícola tem uma faculdade só, já era mais... Isso, Unicamp. Unicamp. Aí não sei, tinha que estar na primeira opção, né? Então, era mecânica que eu ia tentar, se não fosse agronomia, né? Aí acabou que deu certo, fiz agronomia, tudo, e aí, como sempre, né? Eu vou ir para a parte de citricultura. Pô, desde meu bisavô, tem que ficar na parte de citricultura. Então, foi a faculdade inteira durante 3 anos que eu cursei em Botucatu, né? Aí foi 3 anos falando, eu vou ficar na parte de citricultura. Então, todo trabalho que você podia escolher, né? Qual que seria a cultura em foco, era a citricultura, nos 3 primeiros anos. Aí ocorreu que eu precisei voltar para a região aqui. Transferir minha faculdade para Catanduva, consegui um estágio na Herbicat. Eu falei, consegui 2 estágios quando eu mudei para cá, né? Um era para uma empresa também que teria a chance de ir para os Estados Unidos. Opa. Passei, fui nela. Foi um dia, me ligaram da Herbicat. Falei, cara, sempre quis mexer nessa parte de máquina. Eu falei, talvez... seja aí meu caminho. Talvez, né? Deus está colocando e falando assim, vai lá ver, né? Fui e me apaixonei pela área. Tecnologia de aplicação. Quem não se apaixona, né? Exatamente. Na hora que eu comecei a ver, eu falei, cara, a vida inteira a gente fez isso e agora você vendo o seu erro, né? De 100% da parte de aplicação era 100% de erro. Arthur, sabe que isso é bacana? Porque assim, os jovens de hoje, muitas vezes eles não sabem nem por onde começar. E é importante o peso da família para identificar alguns valores e uns direcionamentos. Você, nessa viagem que nós tivemos aí junto, algumas vezes, né? Você
me contou, né, que você também tinha desejo de ser piloto agrícola. Sim. E para quem não sabe, ele mostrou uma foto do dia, pessoal. Ele montado num carneiro. Eu quase falei, você queria ser, além de agrônomo, peão de boiadeiro? Conta para nós aí, porque você montar, ó, você já montou em carneiro, já fez tambor, é motociclista. Não, motociclista, não sei se é motociclista. Motocross, ou né? motocross, né? Jet ski também, pulou de asa delta. Não, essa parte só faltou asa delta, né? As fotos asa delta. A parte do piloto agrícola, né? Quando eu tava com 17 anos, né? Que você tá saindo do terceiro colegial, pra escolher a tua profissão. Aí primeiro eu falei, eu quero qualquer parte voltada para a agronomia. Eu sempre tive uma paixão pela aviação. Só que mãe, pai, primeiro filho, você imagina o que virou na cabeça da minha mãe. Avião agrícola. Na hora que eu falei que eu ia ser piloto agrícola. Aquele preconceito, né? Pela falta de desconhecido, né? Um preconceito, na época ainda, tinha um problema, que não tinha tanta informação, mas estava tendo um problema com as abelhas. Sim. Na citricultura até, Sim. porque meu pai falou, vai acabar. Então vamos esperar, e aí já vieram, faz agronomia, faz a faculdade, se formando na faculdade, você pode ir para fazer a escola de piloto. Resumindo, me apaixonei pela tecnologia de aplicação nesse meio, porém não tinha desistido ainda. Aí agora na Alvo, né, que eu fico mais na parte de aplicação aérea, estou realizando, que nem eu falei para você, nessa semana passada, né? Falei, tô realizando um sonho aqui onde a gente tá, né? Era até final de semana, eu falei, quando a gente gosta, né, do que a gente tá fazendo, a gente no meio dos aviões, tudo lá. Então já acho que agora eu desisti da parte, né, de piloto agrícola, mas a gente nunca sabe, né? Mas tá no meio já me ajuda muito nessa parte de realização de sonho. Eu acho o seguinte, acho não, você sabe que você me conhece, né? Eu sou incentivador, né? Eu falo que a gente nunca pode ficar com tudo. Nós temos que, no reino de Deus, somar significa subtrair. E multiplicar significa dividir. E eu digo para você aí nessa gravação do Alvo em Foco, se você ainda tem sonho de entender como é a aerodinâmica de voar, vá atrás, faça seu brevet, estude, não é barato, mas precisa de dedicação, né? Dentro da administrando o tempo, eu já contei aqui que eu tentei tirar brevet. Eu só tenho labirintite, né? Então, uma pessoa que tem labirintite, infelizmente, não pode voar. Mas eu fiz parte do curso, acabei desistindo porque ia ficar muito caro, eu não ia poder usufruí-lo. Mas aprendi algumas dinâmicas aí a respeito do que é o voo, como é que é uma carta, a carta de mapa, a cartográfica, tudo, direcionamento. É muito bacana, porque você começa a conversar dentro da Alvo, da tecnologia de aplicação aérea, como é que um piloto, né, ele coordena seu trabalho. Isso é bacana. Sim. Mas o mais bonito é saber quanto que a sua família influenciou na sua profissão, né? O Alvo em Foco, ele não tem o objetivo de falar de tecnologia de aplicação, mas sim de ajudar as pessoas a encontrar valores nos profissionais. E você é uma pessoa que a gente fez uma entrevista com você lá atrás, e na época, acho que eu abri para você, eu entrevistei mais de 15 pessoas. Eu acho que eu abri para vocês. Assim, foi triste eu entrevistar esses 15, porque os jovens de hoje, eles vêm muito na história eles não sabem ainda onde estão pisando. Às vezes eles passam lá pelo departamento X, Y, como você ficou na citricultura, e acham que vão seguir essa carreira. Aí surge uma oportunidade de trabalho. Primeira coisa que eles perguntam, né, infelizmente, se vai andar de caminhonete, se vai viajar final de semana, e quais eram os meus direitos. E as pessoas esquecem primeiro do dever, né? E você assim, se demonstrou ali proativo, queria uma mudança, né? Queria uma oportunidade, uma mudança, e acabou calhando. E você percebeu que na Alvo aprende na marra, né? A gente dá direcionamento, mas você tem crescido, parabéns. Pegou o desafio da aplicação aérea, né? E gosto muito da sua disciplina. Para trabalhar com aplicação aérea precisa ter disciplina. E você percebeu que máquina é um negócio fantástico, né? E precisa dominar bastante coisa, né? Muito. Tudo. E E você tem saudade de montar em carneiro ainda ou não? Ou porque nas horas lá que você vai pular de boi? Como é que é? Começa assim, né? Era o sonho da vida, né? Meus pais sempre me apoiaram em tudo que eu queria, né? Isso é bom. De férias, para o pessoal ter ideia, eu tinha uma prancha de surf.
Rapaz, vai uma vez onde? por ano, 10 dias pra praia. Eu tinha uma prancha de surf pra 10 dias quando eu estivesse na praia. Eu queria ser surfista também. Então sempre gostei de tudo que você imaginar. E eles sempre me apoiaram. Bacana. Montava em Carneiro, montei em Carneiro, montei 3 anos seguidos. Até não poder mais. Aí não podia mais, aí tinha que ir pro boi, né? Aí foi a hora que Você percebeu, minha peraí. mãe cortou, senão eu tinha ido também. E é importante a estrutura familiar, né? Sim. Quando você fala, meus pais me apoiaram, né? Hoje a gente, infelizmente, vê uma estrutura familiar aí desestabilizada no mundo. E assim, no momento certo, a sua mãe é ajuizada, seu pai é ajuizado. Falei, peraí, boi é bacana? É. Você podia ter seguido a carreira de ser peão de boiadeiro. Sim. Porém, o risco é altíssimo. Carneiro, o máximo é pode levar a cabeçada, né? Num carneiro bravo. Pois é, né? E o pisoteio de um carneirinho machuca, mas não dói tanto que o pisoteio de um boi, né? E aí, você foi fazer técnico de aplicação na Nerbicat, da qual eu trabalhei 18 anos também. Ali é uma escola, né? Uma escola. A gente tem aí a gratidão ao Pio pela tudo que ele nos proporcionou. E aí você veio parar na Alvo. Quando você foi mexer, quando você descobriu que não era só pulverização, e aí, qual foi o impacto? Você percebeu que chegou lá e falou, peraí, esse cara não mexe mais só com pulverização? Primeiramente foi assim, né? Primeira parte da pergunta, né, que a gente estava conversando. Ficar em casa, não ficar. Para quem hoje entra na agronomia, é muito difícil. Lógico, a gente sempre na faculdade a gente fala, eu vou ter uma caminhonete para andar, uma regiãozinha para cuidar e vou dormir em casa todo dia. Difícil. Mas eu acho que há uns 100 mil anos atrás, devia ter aquele pessoal, ficava todo mundo em volta da fogueira, e o pessoal que saía, né? Eu tenho certeza que eu sou descendente de quem saía. Tá. E vai atrás. Então, quando tive a oportunidade, falei, eu vou, né? Você falou, não, vamos mexer com tecnologia de aplicação também. Lembra? 3 meses andando comigo. Aí, beleza. Fomos. No terceiro dia, já cauda. Poxa, o que é trabalhar com cauda? Aí já fomos aprendendo na marra com cauda. Um mês e meio, mais ou menos. Ô, Arthur, não vai dar 3 meses, vai você sozinho. É bem Agora assim, você vai aprender. E aí a gente vai aprendendo, né? 1 ano e 2 meses de aula, eu acho que faltou 5 estados para ter bacana. rodado. Você contou a história que você ficou marcando os estados. Né? Faltou uns 5 estados para ter rodado em 2024, todos os estados do Brasil, né? Então isso é uma experiência de vida absurda para quem está no nosso meio, né? Que a gente viaja junto, a gente vai falando, né? Fala, nossa, olha que lugar maravilhoso, é um plantio totalmente diferente do que a gente é acostumado, né? Então essa é a parte que eu amo do agro, que a gente é diversificado, né? Então a gente pode ter todas essas experiências e a Alvo proporciona toda essa experiência. A Alvo não, né? A tecnologia de aplicação proporciona tudo isso, né? E quando a gente fala de tecnologia de aplicação, não é só de bico, né? A pessoa fala, você trabalha com bico? Não. A gente faz toda outra parte que vem atrás do bico e para frente do bico, né? Então é muito vasto. Como a agronomia a tecnologia de aplicação também né? E agora eu tenho uma paixão imensa por isso. Iniciei, né, agora esse ano também, né, a minha pós-graduação, né, em fitossanidade. Parabéns também, pela iniciativa. Focado para a parte de tecnologia de aplicação também, né? E o que foi a surpresa que eu falei para você? Você vai ter que aprender a mexer com corretivo. Aí você fala assim, peraí, o que tem a ver corretivo com tecnologia de aplicação? Aí eu disse para você o que eu falo para todo mundo, né? Que quando a gente entra como profissional, a gente às vezes não entende que lá fora as oportunidades passam pela gente e a gente tem que pensar fora da casinha. Eu tive essa oportunidade de descobrir como profissional que mecanicamente, você falou de máquinas, né? Independente se ela aplica um sólido ou aplica um líquido, ela tem um sistema dosador e um sistema distribuidor. São os dois sistemas que a gente sempre fala, né? Mecânico. A partir do momento de ser os dois sistemas, dosador e distribuidor, a gente vai trabalhar com isso, sendo sólido ou sendo líquido. Mas foi um susto. Na primeira vez, eu falei, opa, calma. Acostumado a mexer com líquido. Não. Os dois sisteminhas a gente vai aprendendo e hoje dominamos essa área também, né? Um abraço pro Rodriguinho também, que foi ele que passou para mim todo o sistema. Ele vai passar por aqui. Vai chegar a hora dele, tem que calmar. Mas foi ele que, primeira rodagem, né, que eu fui com ele na parte de sólidos, né? Aí ele me passou, eu falei, cara, igualzinho. É a mesma coisa do líquido. E é engraçado
né? Engraçado que você estava com o Pablo, vocês foram para Goiás, Pablo, né? E o Pablo é recém saído da faculdade, acabou de formar agora em janeiro de 2025. Sim. E você contando para mim, né? Olha, Pablo, estamos falando de você aqui. Para aqui, deixa eu te ver. Nunca tinha visto um avião na vida, né? Sim. Primeira vez, você já tinha visto avião voar na citricultura? Sim, sim. Você teve experiências com drone. Eu lembro que na entrevista eu perguntei para você se você tinha experiência com drone, porque nós temos projeto com drone, nós vamos enfrentar um agora na citricultura, né? Sim. Você fez um trabalho ali com uma companhia química, lembra à noite? Lembro. Numa empresa citrícola ali em Matão. E só que na faculdade, é que a gente sempre fala para os jovens, né? A faculdade ela tem o papel de informar os alunos, né? E o papel de dar uma direção para esses alunos. Mas é na vida prática que realmente a gente vai aprender, né? O jeito do papo, mas nunca vi uma lavoura de algodão. Para aí, vamos tirar foto. Nunca tinha visto uma aeronave na vida. E hoje você está participando de um projeto do Agrobi. A Alvo está encabeçando toda essa parte técnica com eles. E aí você fala assim, poxa vida, o que a faculdade nos proporciona? Ela nos proporciona a base da informação. Mas são as oportunidades do dia a dia que vão nos fazer a gente colocar em prática aquilo que a gente recebeu, ouviu, mas que agora é hora de se aprofundar, né? Exatamente. O que você diria aí para esses jovens de hoje que estão ingressando na faculdade? Eu falo que muita gente procura, só para complementar, eu vou estudar na universidade pública, vou numa universidade de peso no Brasil, e você veio duas particulares. Isso. Inclusive, uma delas foi noturna, não foi? Foi. E aí, eu falo que não é a faculdade, e sim o profissional. Sim. O que você tem aí para dar de recado para essa juventude aí, muitas vezes aí, que não tem um apoio familiar, não vem de uma estrutura familiar como você teve, e que a gente percebe na entrevista que a pessoa ela está totalmente ao ar livre, né? Tá indo por onde o vento está levando. O que você daria de mensagem para essa juventude? Primeiro, a faculdade é muito difícil de mostrar o que você vai ter no dia a dia, né? Ela vai te dar a base científica, né? De tudo que você vai pegar no dia a dia. Aí vai ter um dia que você vai estar andando lá, vai ter um problema e falar assim, opa, esse problema eu acho que é por causa de um... Aí você lembra de um termo científico, aí você fala, esse anda junto com esse. Mas ela vai te dar a base. Quem faz a faculdade, eu sempre falo que é o aluno. Meu pai sempre falou isso pra mim, né? Porque eu batia que eu queria fazer cursinho para entrar na pública, né? Ou na federal. Passei em algumas federais na época, era muito longe, meu pai falou, não consigo, espera mais um pouco. Aí ele deu essa dica para mim, eu falei, eu vou para particular. Fiz particular. Eu mesmo brigava comigo, eu falava, não, se vou fazer particular, às vezes a gente tem um preconceito, né, com isso, né? Fiz a particular na hora que, em Botucatu, que eu estava quase assinando um estágio muito bom, um dos melhores nomes que a gente tem hoje de solos, né? Meu pai me dá a notícia que eu tenho que voltar. Aí eu falei, poxa, agora que eu ia dar, mesmo na particular, ia conseguir ter um estágio maravilhoso e tudo mais. Aí a gente fala, né, as coisas vêm, se você é profissional, você vai conseguir em outro lugar também. Mudei para outra particular, a de Catanduva. Em uma semana de particular, já consegui um estágio na tecnologia de aplicação com o Pio, né, que eu sou muito grato a ele, né. Bacana. Foi uma escola para mim, realmente aquilo lá foi maravilhoso, tudo que eu vivi lá. E tive essa oportunidade, que também é um dos maiores nomes hoje que a gente tem de tecnologia de aplicação, né. Aí eu tive essa segunda oportunidade e nela eu tô até hoje, mas a faculdade realmente é muito difícil preparar a gente para o que a gente vai enfrentar no campo, né. Como a gente fala, na faculdade a gente quase nem escuta sobre produtos e tudo mais. Primeira coisa que um agrônomo, quando sair e for trabalhar, um exemplo com soja, né? O que vai ser o problema dele? O mancozeb. Isso, mancozeb. E a faculdade, você nunca viu isso daí, né? E nós vivemos esse problema juntos, né? Num local, não vamos citar nomes, juntos. Como é que você equaliza um avião cheio de resíduos de mancozeb? Exatamente. Então, a faculdade não prepara a gente. Vai ser umas dores de cabeça que a gente vai ter durante todo esse problema. Um exemplo, a maioria de quem está na faculdade hoje quer ir para a parte de revenda, né? Eu acho que uns 80%, né? O primeiro problema que eles vão ter vai ser o mancozeb, né?
Ou eles vão estar vindo numa pós-dissecação para entrar com a primeira de fungicida, que eu acho que foi 80% dos problemas do ano passado que eu peguei, né? E vai dar fito na soja. Exato. E a faculdade não prepara a gente para isso. Então, é o aluno que faz. Se você for você vai ter que estudar, vai ter que ir atrás sempre. Não adianta. Não adianta só ir lá, às vezes, tirar uma nota e não procurar estágio, não procurar nada. O que faz a faculdade, para mim, hoje, é a parte de estágio e do que você faz fora da faculdade. Porque na faculdade, ela deixa todo mundo igual. E aí você vai ter que se sobressair de alguma forma para entrar no mercado hoje, né? Importante, Arthur, que você esteve comigo esses dias e nós passamos algumas horas, né, alguns dias com o pessoal, e você viu que todos me chamavam de professor, né? Ô professor, professor. E é engraçado a vida porque o professor não é aquele que está na sala de aula. O professor é aquele que detém conhecimento, mas que ele é humilde, em que ele não sabe tudo, que ele tem que sempre evoluir à medida que a ciência nos traz inovações e novidades. Então, você já, né, dentro dessa linha, você um dia também poderá ser chamado de professor ou professor Arthur. Você já é. Porque à medida que a gente sai numa fazenda, independente se nós vamos falar com pessoas que estão preparando cauda ou com diretores de fazenda, nós estamos ali levando informação, conhecimento e experiência. Ou seja, nós estamos ensinando. Qual que é a sensação desse peso de responsabilidade? E não é o nome da Alvo, não é só o peso do nome moderno, porque eu já falo para vocês sabem, que o Mandorinha só não vai fazer verão. Por isso que eu montei a equipe, porque senão a gente não consegue estar em lugar nenhum e a gente quer crescer porque a gente quer que as pessoas cresçam conosco. Mas qual que é esse peso aí nas costas de você realmente ser assertivo com a humildade de que nós não sabemos tudo? Como é que você aprendeu a equilibrar isso aí? Porque hoje você já é respeitado. Sim. Você já tem o seu respeito. Não é fácil, é pesado, viu? As primeiras vezes, no começo da de Alvo, né? Você ia lá, dava aquele frio na barriga, absurdo. Nossa, será que... Em reuniões, né? Que você acha, às vezes você fala, nossa, será? E dá tudo certo, né? Você foi um professor para mim nessa parte. Lembra que eu te ligava e falava, moderno, o que eu vou fazer aqui? Não, vai que senão... Se eu não soubesse que você ia dar conta, eu não tinha te mandado. Você vai dar conta. Aí, tem essas pessoas na nossa vida que ajudam a gente, né? Mas é um peso você ter a responsabilidade de estar ali passando toda a informação pro produtor, né? E meio sem poder errar, né? E a gente sempre tem que ter humildade do que a gente não sabe. Falar, ó, calma, eu não sei, mas espera aí. Vou pesquisar e a gente vai conversar sobre isso, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi durante meus estágios. Se quer a resposta, não é assim também, né? A resposta não vem. Então a gente vai atrás, lê, a gente sempre discute ela depois, né? Isso é muito bom. Então sempre com essa humildade, aí o peso vai ficando mais leve. Gratidão e humildade não pode faltar na gente. E aí você começa a ter uma gratidão por tudo que vai acontecendo na sua vida, que vai ficando tudo tranquilo e leve. Hoje, acordo dando risada, assim, sabe? Sem peso nenhum. Falo, nossa, hoje vamos lá, tem 70 pessoas lá. Não, vamos lá conversar com 70 pessoas que a gente sabe que vai dar tudo certo, né? Esse peso, aos poucos, vai saindo. Bacana. Mas é gratificante você poder passar o seu conhecimento, né? E ajudar as pessoas no agro que tem algum problema. E assim, eu estou aqui imaginando que você contando, né, a sua história, família, de citricultura, e ó, seus pais apoiando, né? Eles devem sentir orgulho, né, de ver o filho aí sozinho. É empresário, né, porque você tem um CNPJ. Não é só ter um CNPJ, porque você acreditou que ser pessoa jurídica nesse país tem suas vantagens. Sim. Tem suas desvantagens, mas tem suas vantagens. A família deve ter orgulho, né? Poxa, meu menino, né, tá formado. E engraçado, pessoal, assim, eu contratei o Arthur, ele não tinha ainda a formação de agrônomo, estava se formando. Eu disse, Arthur, para mim você já é engenheiro agrônomo. Você está faltando 2, 3 disciplinas que você precisava fazer lá. Faltava uma disciplina e você me contratou no estágio obrigatório, né? Aí eu fiz o estágio obrigatório com você e aí encerrou, né? Ficou só faltando colar o grau, né? Aí exato. Você colar no final do ano só, mas tinha encerrado.
Mas sim, eu falei, na hora que você falou, eu falei, moderno, mas eu não sou agrônomo. Não, você já é agrônomo. Você já é agrônomo. Falta só o título. Exato. E vai dar tudo certo. E a parte do apoio familiar é demais, né? Ainda, graças a Deus, né, que eu nasci nessa família que me apoiou em tudo que eu quis. Lógico, sempre, né, nessa parte de estudo, ó, vou trabalhar em tal área. Não, vai. Mas é demais. Eles têm um orgulho imenso, né, que é o que eles... a parte que eles mostram pra mim, né? Deve ser gratificante demais, né? Tá no lugar deles, pelo que eu vejo, né? É até difícil de falar, dá até vontade de chorar, né? Porque É bacana, mas deve ser bacana. É bacana, Você falou pra eles que você vinha gravar aqui? Falei. Depois vai... Ó, a primeira pessoa que tem que ver é papai e mamãe, hein? Não, vai ser os primeiros a comentar, eu tenho certeza. Você, quem tá vendo aqui pode ter certeza. E olhar nos comentários, vai ter minha avó. Bacana. Meu pai e minha mãe. Pode ter certeza que eles vão estar lá. Arthur, você sabe que, independente se um filho tem um pai separado, ou perdeu o pai, perdeu a mamãe, família é tudo. Família, infelizmente, a gente tem visto uma sociedade desvalorizar família. É uma pena, mas ainda existem mais pessoas de bem do que pessoas que não, né, que fazem o mal. E essas pessoas que ainda fazem o bem, que é a grande maioria do mundo, ainda os valores familiares, não estou falando de religião, estou falando de valor familiar, são fundamentais para uma sociedade sadia. Né? O pai pode estar separado, a mãe pode estar separada, infelizmente isso acontece. Sim. Mas ter o apoio do pai, ter o apoio da mãe é fundamental. Aí eu mesmo tenho uma filha de um fruto de um relacionamento, portanto essa minha menina, a princesa Helena, ela cresceu, né, em pais separados, mas o amor e a direção que a gente dá faz com que a pessoa ela alcance, porque o pai dá propósito na vida de um filho, mas é a mãe que alicerça os valores desse propósito. O pai dá encaminhamento, mas a mãe, ela é quem realmente coloca as flores para que haja perfume, haja caráter na vida. A gente percebe muito bem do carinho que você tem com seus pais, né? Esse domingo aí, infelizmente, a gente teve que ficar longe do aniversário do seu irmãozinho, né? Sim. Eu fiquei até depois, poxa vida, né? Uma questão de relacionamento com o cliente, ela está comigo, mas valeu a pena. Sim. Mas a gente sente, né? Não, sente. Com certeza sente, é difícil. Não tô aqui falando que eu gosto de andar tudo, que é fácil, tudo é flores, né? Não é. É difícil, né? Mas, que nem eu falo, um dia você tá pensando no sonho da sua vida, no outro você tá a 1.000 quilômetros da sua casa, falando que não vai dar para chegar, né? Mas é bom, hoje, né, a gente liga por vídeo, né? Conversa um pouquinho, depois chega em casa e tá tudo certo, né? Mas é demais, né? Você poder ter o apoio de todo mundo, né? O meu pai mesmo, por ser também agrônomo, tudo, vim dessa área, ele, quando eu falei que eu queria fazer agronomia, parece que ele não percebeu, né? Que eu ia pro sítio trabalhar todo final de semana porque eu queria, ele não percebeu o amor que eu tinha pela agronomia já, né? Ele não queria que eu fizesse de início, ele achava que eu tava fazendo por conta dele, que eu quero mostrar para ele que... E não, realmente era uma paixão, e isso foi até legal da parte dele, ter pensado, falar, não, é isso que você quer mesmo? Tem certeza? Você não quer fazer outra coisa? Até falou um pouco mal da agronomia, né? Falou, pô, isso não é fácil, tudo. E é muito bom, né? Você ter a família para a hora que você volta, né? E esse carinho de todo mundo. Bacana. Isso eu me sinto... Você sabe, eu como profissional, Arthur, quando eu fundei a Alvo, né? E a gente tem como empreendedor agora, não mais como agrônomo, fazer uma empresa crescer, o maior desafio foi eu tirar o meu nome da referência moderno, né? O moderno, e fazer a Alvo aparecer. E só é possível com pessoas boas ao nosso lado. E um dos primeiros passos para você ter pessoas boas são pessoas de caráter. E quando a gente analisa que a pessoa vem de uma estrutura familiar decente, o primeiro ponto é o caráter da pessoa. Caráter você não muda, caráter vem de berço. E aí você fala assim, poxa vida, pessoas boas, pessoas de caráter, você consegue confiar. E hoje você faz seu papel com excelência, a gente todos os dias tem que evoluir, né? Tem que aprender. A gente viveu uma experiência desafiadora sexta e sábado, lá na usina sonora.
Que experiência, né? Uma situação totalmente adversa e a gente ter que falar, não, precisa acontecer. Como é que nós vamos acontecer? E depois se pegar tudo isso aí e falar assim, não, cliente, conduz isso, né? E durante a sua apresentação, eu fui dando aquelas entradas, né? Que quando eu comecei, eu também não tinha essa maturidade e percepção de fazer a leitura do cliente e perceber que ali ele precisa se conscientizar, né? Sim. Porque tecnicamente quando a gente mostra as coisas, eles ficam... Mas se a gente não dá o choque de realidade neles, a gente fez o maior trabalhão. E a gente sai de lá, sim senhor, e eles não fazem nada. Então a gente vai entrando e você tem evoluído, porque os clientes nos dizem, Moderno, não é você que vem? Não é você que vem? Eu falo, Arthur, ninguém te conhece, vai lá e faz. Vai lá e faz. E as pessoas já nem conhecem muitas vezes mais o Moderno. Sabem que eu sou sabem que é o Moderno, mas nunca me viram pessoalmente. E hoje fala assim, quem vai vir? Vai ser o Tony? Vai ser o Arthur? Sim. Isso para mim é muito gratificante e para mim é prazeroso ver pessoas crescerem. Eu falo para minha esposa, ela sempre repete para mim, bem, Deus te deu um propósito na Alvo, né? De fazer pessoas aparecerem. Visto lá quem que é o Rodriguinho hoje no mercado, quem que é o Vaguinho, né? Hoje no mercado, não desmerecendo onde eles estavam, mas o que a gente consegue fazer. E isso eu sou grato a Deus, em primeiro lugar. Porque você sair de cena e dar a oportunidade para as pessoas é assim, poxa vida, eu estou correndo risco? Não. Eu estou investindo. E esse investimento, ele vem com a gratidão de poder estar com você aqui hoje e falar aí para a tua família e para todos que nos ouvem o quanto que o Arthur já é respeitado como profissional. E o quanto que o Arthur, ele ainda pode se destacar, crescer, evoluir. E se tudo der certo, as coisas vão se caminhar para aquilo que nós conversamos no carro, vai ficar em off aqui, depois você fala particular para a família, né? Porque isso é meu papel. Isso é o papel do empreendedor, né? Mais uma empresa de consultoria, né? Que eu falo que vocês são meus associados, como escritório de advocacia. Né? Cada um tem seu CNPJ, recebem porcentagem do trabalho, mas nós somos associados, né? E as ideias como empreendedor vêm na cabeça, nós conversamos, poxa, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo. As coisas só não vão mais para frente, porque infelizmente nesse país aqui, o sistema nos impede de fazer coisas para o bem de todos. Nós sempre vai ter um olhar jurídico querendo, isso aqui é perigoso, isso aqui não pode, isso aqui amanhã na frente te gera um problema. Então a gente fica entristecido porque poderíamos fazer mais. Mas o Alvo em Foco aqui, nosso objetivo é trazer experiência de vida. E bacana isso. Agora sim, você abriu para mim que você é apaixonado por cultura de algodão, é isso mesmo? É isso aí. Por quê, cara? Você vem da citricultura. Aí, de repente, o que o algodão tem que te traz paixão? Se fosse pela parte do nosso serviço, né, uma das culturas que mais demanda aplicações hoje, né? Tá, então, entendido. Tô brincando, não é por conta disso. Eu acho belíssimo na hora que você passa aquele talhão de algodão, naquela fazenda de algodão, pós-secação, você parar naquele meio e você falar, nossa. Às vezes você fala, o que tá lá na prateleira do mercado, vai ter a máquina agora que vai ter que colher tudo isso daqui. Eu acho maravilhoso você estar no meio desse campo, não só, sou apaixonado em várias outras, inclusive os citros, né? Aí você para entra no talhão, né, com aquela laranja florada, né? Você sente aquele cheiro já. São coisas que só a gente, né, que tá nesse meio fala, não. Você para, você fecha o olho, você sente aquele cheiro, você fala, cara, esse lugar é abençoado, né? Por Deus. Arthur, você sabe que eu fico preocupado com a sociedade. Eu, felizmente, pude levar meus filhos para ver um cavalo, ver um boi, ver uma ovelha, pegar no teto da vaca, não é teta, tá, pessoal? É teto.
pegar no teto da vaca e fazer tirar o leite, meter a mão debaixo da galinha, levar uma bicada no braço para tirar um ovo quentinho, pegar piolho, ir lá na horta, arrancar um pé de couve, encher a mão de pulgão. E a gente vê que as pessoas na cidade, que nascem nos grandes centros urbanos, não têm essa oportunidade. E eu não estou dizendo que todo mundo que teve a oportunidade tem que ser o ramo agrícola. Não. É entender o quão importante que é a agricultura na vida de todos nós. E não é só alimento. São fibras, energias, né? Combustível é uma fonte de energia. Se você hoje, Arthur hoje, fosse um diretor de escola infantil, diretor de escola... pergunta desafiadora. Essa eu tô vendo que vai ser... Diretor de escola do fundamental. O que você faria de diferente do tradicional de hoje? Eu apresentaria um pouco mais as profissões. Hoje eu vejo muito isso que... Às vezes na escola a gente tá focado em muita coisa. Preciso passar no vestibular. Mas calma, que vestibular que a gente vai passar? O que a gente quer fazer da vida? Tem uma irmã, né, agora de 19 anos, que acabou de entrar na faculdade. Do quê? Odontologia. Vai ser a primeira da família que vai sair um pouco fora do ramo agrícola. Da curva ali. Porque a família do meu pai, né, que é da onde a gente vem, são só homens, não tem nenhuma mulher. E todos os homens ficaram no ramo agrícola, né? Minha irmã vai sair agora. E eu convivi com ela durante esse 1 ano de cursinho que ela teve agora. Foi 1 ano de... Não sei o que eu vou fazer. Não sei, porque na escola falta muito isso, né? Falta muito a gente entender de onde vêm as coisas. Primeira coisa que a gente tem que mostrar na escola hoje é mostrar realmente que o agro não é isso tudo que a gente prega, né? Na maioria do que a gente vê, né? Hoje eu acho na internet, né? Não é esse problema que é. A gente tem que entender de onde vem tudo isso. Às vezes, um exemplo posso dar que a gente pode até arrumar um problema. Eu não vou comer mais carne, mas eu vou comer por conta que tem problemas e tudo mais, e o agro não é bom. Aí ele vai comer um hambúrguer de soja. E a gente tem vem do agro também. Tem todo... Então, primeiro, eu acho que a gente teria que entender, né, realmente de onde vem todas essas coisas, né? Do agro, tudo. E sobre crescer também, né, no meio do agro, é demais, né? A experiência que a gente não consegue explicar, né? Mas imagina para quem é de São Paulo, né, e tá acompanhando a gente, de um apartamento, deve ter uma planta na sacada, né? Todo dia você chega e você não molha a sua planta, e no dia que ela flora, não é gratificante para você no seu apartamento? Aí imagina pra gente que trabalha com larga escala de tudo isso, como que é gratificante você estar nesse meio, né? Arthur, fala que meu filho, quando tomou a primeira picada de abelha, eu falei, filho, é assim. Minha filha pisou num formigueiro de lava-pé. E eu só deixei, né? Deixei. A hora que elas invadiram o pé, ai pai. Eu tinha visto. Né? Mas é por quê? Não significa que se fosse uma cobra deixar picar. Lógico. É porque assim, a gente... O agro é isso. É o campo, é a natureza, é você conviver com a natureza. Assim, nós somos muito criticados por quem não conhece, por quem não vive. Mas tudo que nós fazemos a base vem da agricultura. Quando eu falo agricultura, pecuária, floresta, etc. Né? A madeira, os móveis, né? Tudo. Os móveis, MDF, eu não sei, MPI, casaco, tudo. E assim, a agronomia é um campo tão vasto, que você falou que talvez ia fazer engenharia mecânica, hoje você vê o quanto é difícil a mecânica com a eletrônica, né? Porque as máquinas modernizaram e elas estão eletrônicas. E você vê a carência do público. Sim. Carência do público. Como é que é você terminar o dia na Alvo e ver o rosto feliz das pessoas? Sim, é que nem eu falo, são coisas que a gente não tem nem explicação, né? É você chegar numa propriedade e o maior problema, todo mundo brigando, todo mundo quase se batendo, né? E a gente ir procurar o problema, né? Da eletrônica, junto à parte mecânica, e
passar para o pessoal, porque hoje é muito carente no Brasil hoje. A gente tem a melhor máquina, né, que nem a gente fala. Falta muito pouco investimento na parte de pessoas. Você pega uma máquina de R$1 milhão hoje e a pessoa não tem o curso que às vezes custa, um exemplo, R$3.000. E aí tudo isso começa a queimar algumas coisas que a gente tem de bom no mercado, né? Um exemplo que a gente está tendo hoje, o maior problema hoje é o quê? O drone. Não é? É por falta de você ter treinamentos, de tudo mais. É uma baita tecnologia que a gente vai ter hoje para agregar no agro e às vezes a gente acaba queimando essa tecnologia por conta de falta de treinamento, falta de tudo mais. Então, você poder ajudar essas pessoas é gratificante demais. É uma coisa que não tem palavra. Você chegou lá, todo mundo bravo, todo mundo brigando. Cara, a máquina voltou a rodar, você mudou o humor de todo mundo fazendo. Você ajudou todo mundo. Você sai com a sensação de, pô, ajudei pelo menos hoje, que ia todo mundo chegar em casa e brigar com a família. Você ajudou bastante gente hoje. Então, é muito bom, né? E, assim, para quem vê a gente, né, o amor que a gente tem na profissão, né, eu falo que a AU só existe pelo amor que eu tenho na profissão e pelo amor que eu tenho pela área, mas tem os perrengues, né? Nesse país, Brasil, enorme, nós fizemos uma viagem de 1.100 e poucos quilômetros, né? E a gente vinha conversando, analisando, falei, rapaz, olha tudo isso aí. E andava aquele horizonte, né? Tudo isso. Mas nem tudo são flores perfumadas, né? Sim. Porque, infelizmente, o sistema logístico do país é precário. Muito precário. A gente pega uma rodovia e as pessoas acham que é tudo pista tripla, né? Rodovia dos Bandeirantes, rodovia Castelo Branco, ali, os primeiros 100 quilômetros saindo de São Paulo, tudo lindo, maravilhoso, uma Ayrton Senna. E a gente entra em rodovia que nem asfalto tem. A gente vai pegar avião, muitas vezes domingo, né? Sacrifica o nosso domingo da família, para estar na segunda-feira cedo. E aí na sexta-feira, somos humanos, queremos estar de volta para o nosso lar. A gente chega no aeroporto, tem a triste notícia que o voo foi cancelado. Né? Como é que é lidar com isso, Arthur? Como é que é a gente ser resiliente nessa hora, respirar 10 vezes? E a gente é sincero. A gente tem que ser sincero, e o público aí do Alvo em Foco, a gente pergunta 10 vezes, poxa, será que isso vale a pena? A minha resposta, antes da sua, é exatamente as pessoas. Quando a gente lembra do que nós fizemos durante a semana, aquilo gera uma energia positiva. Por dentro nós estamos moídos, né? Fisicamente moído. Mas a gratidão, a humildade de você ter feito a diferença na vida de pessoas dentro de um processo agrícola, é gratificante, mas não é fácil. Conta aí pra nós aí. Não é fácil. Pessoal da Alvo, vem aqui. Mas, não é fácil. Faz perrengue, hein? É perrengue. E não só na parte aérea, na parte de carro também. Uma vez já aconteceu, né? Como sempre, chegando, né, meio atrasado naquela correria para fazer a parte do Maranhão, acho que eu estava no estado, para fazer aquela correria e desce de avião, já perdi o voo, já estava chegando atrasado. Aí, por conta do voo atrasar a conexão, já quase perdi. Aí a conexão não decolava. Aquele perrengue de 24 horas sem dormir, né? Opa. Aí você monta no carro. Moído. E você tem que ir mais 1.000 quilômetros com o carro, porque o táxi aéreo não consegue, né? Aí você pega protestos ainda no meio da rota. E aí, problema, não passa carro, aí você fica mais 6 horas parado no carro. Só que aí a parte que você lembra, fala, não, eu tenho uma semana inteira ainda para rodar e conhecer isso, não vou me estressar hoje. Vamos ver como é que vai ser a semana. Aí durante a semana você percebe que você acaba esquecendo tudo aquilo. Na hora da volta, mesma coisa. Você vai ter os mesmos perrengues. E se você não lembrar de como foi sua semana, foi uma semana boa, produtiva, tudo mais, na hora que você vai chegar, vai atrasar, mas você vai chegar. E na hora que chegar vai ser bom, gratificante, maravilhoso, igual sempre. É o jeito que eu levo pra mim. Eu fico pensando, eu vou chegar em casa, vai ter gente feliz me esperando. E eu fiz muita gente feliz durante essa semana, então tá tudo certo. Vamos esperar. Conta, respira até 1000,
conto até 3 mil, porque não é fácil. Não, é não muito é ferrenho. fácil. Muito. Eu falo que o país nosso, que tinha tudo para ser um país de primeiro mundo, e não vamos discutir política aqui, né? Existem interesses internacionais que não querem que o Brasil seja um país de primeiro mundo, isso é fato. Mas, assim, quando a gente olha a oportunidade de se tornar esse país, assim, algo melhor, aí facilitaria a vida da gente, né? Aconteceu já mais que algumas vezes de eu estar voltando para casa, tipo sábado, e estar tendo que embarcar no domingo. E eu me lembro quando eu mudei para Taubaté, minha filha me fez lembrar, porque esposa lembra, mas esposa apoia. Filho cobra, né? A Júlia, quando eu mudei para Taubaté, já não me lembro quando foi, 2022, acho que foi 2022 que eu mudei para Taubaté. Aí nós fomos para uma casa. Eu me lembro, Arthur, que nós mudamos nessa casa, em Taubaté. Eu não consegui dormir em Taubaté. Eu chegava e saía. A minha filha falou, pai, o senhor ficou 40 dias sem conseguir dormir uma noite só na sua casa. Eu parei. Minha esposa olhou para mim e riu, né? Eu não sei se foi 40 dias, foi 42, mas foi nessa hora. Eu falei, gente, faz 40 dias, 42 dias que eu mudei para cá nessa casa, eu não consegui dormir nessa casa. Para as pessoas entenderem, Arthur, que essa paixão, né, de que nós fazemos, de estar ali na agricultura, dando informações para as pessoas, fazendo ela extrair o máximo do que a máquina é capaz, mas dentro de um processo, isso tem um preço, né, de deixar a família, de deixar o que a gente ama e viver não com as pessoas que a gente mais ama, mas com pessoas que almejam, né, e têm sede de aprender. Sim. E lidar com isso não é para qualquer um. É muito difícil. Às vezes você chegar em casa, né? Eu tenho um irmão também de 8 anos agora, né? Que a gente gravando 2 dias atrás, né? Que a gente perdeu o aniversário dele. Nós dois passamos o aniversário dele no Mato Grosso, né? E aí você chega em casa, um exemplo, eu cheguei na terça-feira de manhã em casa. Primeira pergunta que ele me fez. E a moto? E a moto Tô sabendo a história. E a segunda? Quando você vai viajar e quando você volta de novo? Porque já sabe que a gente vai ter que sair, vai ter que ficar fora. E esse é um preço que não é difícil de pagar, né? Ser tua família, todo mundo para trás. Só que aí são propósitos, né? Que a gente pensa na vida. Então, como você falou, tinha 5, né? Atrás de mim na entrevista, né? Que já tinha passado por lá e não consegue dar continuidade. Não é fácil. O que me preocupa, Arthur, porque hoje, assim, ver os jovens querendo oportunidade e você vai entrevistar, eu falo assim, eu não vejo brilho nos olhos. Né? Você veio através de uma indicação, perfeito? Né? Essa indicação te provocou, procure o moderno. Né? Eu não fui procurar você, procure o moderno. E aí deixamos muito bem claro, né? Você me explicou que estava tudo certo lá na empresa que você estava estagiando. Mas a gente viu ali caráter, família, né? A gente foi pegar as suas informações. E hoje a gente vê nos jovens essa falta de perspectiva. E a gente sente. E a gente percebe que alguns falta essa perspectiva. Né? E hoje cabe a você, no seu dia a dia, dar vida a essas perspectivas para um simples operador, um simples badeco. Né? Eu falo que os comandantes, comando, né? O comando. Comando. Né? Para quem não sabe, comando é a forma carinhosa que o pessoal da usina sonora chama as pessoas que da aviação, a forma carinhosa, né? Do ponto de vista aéreo, não existe piloto. Existe piloto de Fórmula 1, de Stock Car. Do ponto de vista aéreo, existe comandante de uma aeronave. Então, a gente, respeitosamente, chama as pessoas de comandantes. E aí o pessoal do comando. Você percebeu a sede de aprender daquela turma? Sim, isso é a parte que eu mais gosto, de quando você chega num lugar e as pessoas têm sede de aprendizado. Porque a gente sempre fala, mas estou aqui para quê? Às vezes, quando você chega num lugar, é gratificante demais. Um exemplo na Sonora, né, essa semana. Um abraço pro comando, né, se ele estiver vendo a gente, né, o Jânio e o Rodrigo. Vocês percebem que eles não conseguiram participar, né, da apresentação
Porém, eles mandam mensagem pra gente: Arthur, como é que foi? Dá pra tentar fazer uma apresentaçãozinha aqui rápida? É uma sede de conhecimento. Às vezes a gente chega lá, vai ter que fazer a aferição da aeronave, sempre junto a gente. Mesmo que a gente tá fazendo todas as coisas, eu faço minha anotação, a mesma anotação no caderno dele, porque ele quer realmente aprender sobre o que ele tá trabalhando ali, né? Que a gente, querendo ou não, é um trabalho, né? É parte da aviação. Então, isso quando você chega e tem pessoas querendo aprender, aí você realmente consegue entregar o seu melhor, né? E pro pessoal da faculdade, tem que querer aprender, né? Teve um exemplo, né, que eu vou dar, que eu fui numa revenda no passado, e tava o diretor da revenda e todos os funcionários. Uma pessoa só durante minha apresentação, né, aquela que a gente faz de 1h30, aquela palestrinha, uma pessoa só deve ter me perguntado umas 20 vezes, parado umas 20 vezes. O resto, ninguém. Acabou a apresentação, né, eu fui tomar um café com o diretor da revenda. Arthur, chuta qual que é o cara que bate minha meta todo ano aqui, que é o melhor que eu tenho. É o que fez as 20 perguntas. É o cara que fez as 20 perguntas para tirar todo o conhecimento, entendeu? Então, essa parte de sede de conhecimento é o que te faz a gente, né, trabalhar melhor e é o que te molda, né, nesse mercado. E assim, Arthur, nesses 1 ano e 2 meses, você deve ter vivenciado essas turmas, às vezes poucas turmas, muitos desinteressados. Dentro dessa aí, por exemplo, um só interessado. E é aquela turma de 100, 10 interessados. E são sempre esses, né, que nos questionam, que nos perguntam. São sempre esses as pessoas mais apaixonadas pelo que fazem. Sim. Né? E as que mais são comprometidas onde elas estão. Eu me recordo numa ocasião no Goiás, que a gente foi fazer um evento, e eu não me lembro agora o que aconteceu, mas a fazenda estava super atrasada e quiseram cancelar. Aí o RTV falou: professor, para onde nós vamos? Eu falei assim: posso sugerir um negócio? Fala para essa fazenda onde estava tudo programado, que ele cancelou agora na hora do almoço, se a gente pode ir lá e eu acompanhar a aplicação. Eu só quero ir lá acompanhar a aplicação. Cara, a nossa tarde já está agendada. Nós vamos dormir nessa cidade. Dia seguinte nós vamos deslocar de manhã. O que eu vou fazer? Não é uma oportunidade? Eu tenho certeza que ele tem dúvida. Aí ele ligou, né? Porque às vezes o WhatsApp não resolve, né? Você tem que ligar. A pessoa, não, pede para ele vir. Nós saímos de lá à noite. Porque eu não parei a estrutura dele. Chegamos na área. O líder das pulverizações era uma área fazendo só, chegou lá para mim: professor, senhor, desculpa, tal. Mas eu falei: não. Dessas 3 máquinas que estão aí, qual delas você acha aí que o operador tem mais dificuldade aí? Fala, aquela lá. Falou: será que você me importa de eu subir lá com ele? Arthur, eu subi na máquina, eu abasteci 2 vezes o tanque dele e eu fui tirando dúvidas da pessoa. Na segunda vez que ele parou, eu lembro que o operador desceu e falou para ele assim: faz o professor subir nas outras 2 lá, que a minha dúvida que eu tenho é dos outros 2. Era a respeito de como fazer, de como a máquina lia a oscilação eletrônica da velocidade. Eles não entendiam porque a máquina do fulano não oscilava. E as outras 2 oscilavam. Aí eu falei para ele assim: na próxima máquina lá, eu quero fazer um teste na hora de abastecer. Não põe produto, só põe água. E aí eu descobri que a máquina dele estava com o sensor queimado. Então ela não lia, né? Sim. Aí ele falou: rapaz, ô professor, isso aqui foi melhor que a palestra. O senhor veio aqui resolver o problema porque essa máquina nunca bate. Aquela máquina nunca bate, né? E o operador era o operador antigo. E o operador antigo, ele cria o vício. Né? Então ele aprende a trabalhar com defeito. Sim. E aí eu falei assim: mas ela está com defeito, mas o operador, ele dá o nó, que ele sabe, só que você pegava aqui, né? Aquela máquina nunca bate. Aí o operador fica bravo que está fazendo a coisa certa. E você descobriu que é um sensor queimado. Aí eu mostrei o jeito que fazia, ele falou: rapaz, porque eu fiz nas 2, né? Eu fiz estava funcionando, simulei em 2 velocidades diferentes, a pressão subiu. Simulei na outra, a pressão não subia. Eu falei: por isso que a sua não oscila. Sim. Né? E o operador deixava no manualzinho, né? Como sempre.
Isso a gente pega, né? As pessoas começam a entender, né, um pouco de como mexer na eletrônica. Não 100%, né? Igual o conhecimento que a gente tem de achar o problema. Mas a gente consegue, né? Tanto na terrestre quanto na aérea. A gente pega muito isso. Você vê que não vai... O piloto vê, o comandante vê, o pessoal da terrestre que está lá em cima do pulverizador também vê que não vai bater. Ele sabe, joga no manual e dá uma mexida ali para conseguir fazer bater a área, né? E aí entra a gente para conseguir ajustar tudo isso, né? Tem muito isso ainda hoje no Brasil. E de tudo que você já viveu, né, no setor canavieiro, soja, algodão, que você viu, aplicação terrestre aérea, qual é a mais desafiadora aí, na sua opinião? A mais desafiadora hoje é a terrestre. É a terrestre... Rapaz, vou ter que ser agrônomo agora, né? Depende, né? Vai depender muito. Não, mas eu assim, acho que a aérea chega assim, agora que você vai fazendo... A aérea é muito desafiadora. A terrestre você está trabalhando a 1 metro no máximo do seu alvo ali. Na soja, lógico, a gente tem taxas de aplicação um pouco mais baixas, mas no resto é tudo taxas mais altas do que na aérea, né? A aérea hoje, no máximo que a gente pega é 30 litros por hectare, né? Já no que a gente pega de média no terrestre, você está com 100 litros quase. Então é muito mais desafiador você estar passando a 8 metros, 7 metros do alvo com... Essa gota e esse ativo vai ter que andar 8 metros para chegar até no alvo desejado, fora que a parte de diluição de produtos. Você conseguir colocar tudo aquilo lá dentro do hopper do avião e falar, vai. E aí é a hora que os agrônomos, né, fecham os olhos, fechei o olho e seja o que Deus quiser. A gente não sabe qual que é o resultado que vai ter, né? Sabe que tem coisa errada, mas fecha o olho e manda aí. Então eu acho que realmente a aérea é um pouco mais desafiador do que a terrestre. Eu não estou dizendo aqui que ela tem mais risco, nós estamos dizendo aqui que é o desafio. Exato. Né? Até mesmo de velocidades, né? Ah, mas o drone também tem suas limitações. Nós estávamos discutindo hoje, inclusive hoje, com um grupo e um departamento de inovações a respeito de uma aeronave que ela está sendo considerada drone. Aí eu falei assim, ela não é um drone. É um pequeno avião remotamente pilotado. Quando eu disse isso hoje cedo, na reunião, houve um silêncio. Como assim, professor? Falei, peraí, vou explicar para você. O que surgiu aí, o que está aparecendo, ele não é um drone. Um drone, ele paira no ar como um helicóptero. Ele vai e para. E fica parado. Ele não precisa de pista. Isso aí é um avião remotamente pilotado com uma capacidade de tanque pequeno. Então vocês precisam entender que o espaço dele é diferente do espaço do drone. Quando eu fui discutindo isso, as pessoas da inovação foram tomando um susto. Porque se a pessoa é contratada para trazer inovações, qualquer novidade que aparece no mercado mundial, é óbvio que a pessoa tem o dever de ir atrás. Mas nada pode acontecer de uma forma, que eu digo, abrupta, radical, sem entender todos os riscos. Sim. Ou necessidades. Aí eu expliquei para eles, uma aeronave como essa, de asa fixa, que tem uma propulsão que precisa de 180 metros de pista para decolar, é um avião, chefe. Quem vai pilotar isso? Um piloto que fez o curso do CAR? Espera aí. Como é que está a regulamentação da ANAC nesse sentido? E eu não estou aqui fazendo propaganda, não vou citar o nome, contra. Apenas uma reflexão no nosso desafio, porque as pessoas nos perguntam, e você como consultor da Alvo, se é um consultor, as pessoas perguntam, falando, nossa, a tecnologia é bacana, a gente pensa só na tecnologia, mas esquece tudo que está por trás da questão de regulamentação, de norma. Eu falei, gente, isso não é um drone. Então, vamos falar que você quer estudar custo-benefício, e você tem, ainda tem exemplo, você tem aí, por exemplo, dentro do setor aí, 12 mil hectares que não pode voo de avião, por questões legais.
Desses 12 mil, se você colocar um drone, 12 mil, nós conseguimos voar 10. Então, só sobrou 2 mil que nem drone vai voar por questão de legal. Eu te falo, esse equipamento aí, ele vai conseguir voar nesses 10 mil? Porque ele precisa... Ele não vai parar. O drone vai chegar, tem uma mata ali, ele vai chegar no limite dele, ele vai parar. Vai parar, vai manobrar, vai voltar, vai parar, manobrar, vai parar, manobrar. Esse avião, ele vai passar reto. E se tiver uma árvore na frente, ele vai ter que subir. Então ele vai subir no avião, chefe. Exatamente. Aí você vê que as pessoas tomam um susto. E fala, peraí, esse professor, ele tem uma visão diferente. A visão, Arthur, é da experiência de vida. Sim. E é isso que eu vejo que você está adquirindo nesse 1 ano e 2 meses, né? Eu me lembro do seu primeiro dia sozinho, né? Aí joguei num cometa lá para você falar, agarra nele aí, você vai lá para Paraná. Depois joguei você, agarra nele e você vai lá para o norte, né? Isso aí. E você não soltou o cometa, né? Não. E aí você hoje tem experiências para contar na vida prática, né? Sim. A tecnologia, ainda mais hoje com esse monte de informação que a gente tem, às vezes ela acaba ofuscando, né, alguns olhares críticos, né, que a gente deveria ter. Um exemplo mesmo é do drone. O drone é muito melhor do que o avião. A gente não tem que pensar assim. Os dois são uma tecnologia muito boa. Não vai um suprir o outro. Cada um tem o seu nicho de aplicação, né? Eu sempre gosto da pessoa falar, eu prefiro o drone porque o drone vai pegar a minha gota, ele tem a hélice em cima e vai jogar minha gota para baixo. Eu gosto de fazer as pessoas pensarem também. Pessoal, imagina, quem já ficou atrás de um avião quando ele vai decolar? Um Ipanema, pode ser. Não te dá uma pressão de ar também? É a mesma coisa. A gota, aquela pressão vai conseguir fazer essa gota descer também, tá? Então, a gente tem que ir mostrando para as pessoas o caminho. Eu gosto de mostrar os caminhos para eles conseguirem chegar num resultado esperado para eles. Mas, tecnologia por tecnologia, cada um tem o seu nicho, né? A do drone eu acho fantástico, tem um nicho dele. Aí, a gente vê drones hoje. A gente participa, né, da consultoria de um drone hoje, de 200 litros de cauda, que eu vejo às vezes que vai ser um drone que realmente ele é um drone, né, mesmo, ele não precisa de pista, e por conta da sua alta capacidade a gente fala de bateria, né, mas de duração de voo, né, até 1h30, eu acho que isso já é um avanço para o passo de drone. Então, quando a gente vai falando de drone, isso seria um drone. Agora, outros aviões de asa fixa, que hoje a gente fala como drone, não. É apenas um avião não tripulado, né? Então, a regulamentação dele, com certeza, a gente tem que falar, né? Vai ser a mesma do que o de uma aeronave. Concordo com você. A gente só não sabe como tá isso aí, né? E essa é a parte mais difícil, né? Bem cada um com seu nicho. O drone de 200 litros não vai entrar no lugar do avião. Que a gente viu, né? Imagina lá no Mato Grosso pegar um sorriso, Lucas do Rio Verde ali, tudo. Não dá conta. Não adianta... Canarana. Você pode pegar toda a empresa, né, de drone e mandar ela fabricar só pra lá que não vai suprir. Então, um não entra no nicho do outro. Se complementam, né? Se complementam. Cada um tem o seu nicho e a gente tem que saber a melhor hora de usar. E é isso que a gente passa informação pro produtor, para todo mundo que usa lá, né? Inclusive, sexta-noite nós fomos jantar na cidade, e aí estava conversando com um colega, ele falou, eu sou agrônomo e acabamos nem pegando o nome dele ali, e ele citou para nós, eu tive empresa de drone, mas está inviável, porque no começo pagava R$200 o hectare, e hoje lá ficar brigando por R$65, né? É o mercado. Esse é o mercado. Surgem novas empresas, surgem pessoas com capacidade de investir muito mais, pessoas que às vezes nem sempre têm uma melhor forma de fazer custo, e quem se aproveita disso é o mercado. Sim, mercado. E toda vez que o mercado seleciona pessoas ruins, os problemas aumentam. Sim. E nem sempre todo mundo vê valor e vê preço. E o mais importante é ver valor. A Alvo é uma empresa que ela vê valor nas pessoas, o Arthur está aqui para isso, e valoriza o profissional, tanto é que o Moderno sai de cena e a equipe aparece. O Moderno sai de cena e a equipe aparece, porque é assim que uma empresa cresce, a Alvo cresce dessa forma, pessoas parceiras ao lado dela. Sim. Arthur, muito bem.
Muito bem, eu fico feliz de você fazer parte do time, né? A Alvo completou 10 anos, essa série de podcast com a equipe aí. Se você tivesse que dar um recado para a juventude, independente do que vai fazer, o que você diria para esse jovem? Se você tivesse dado uma palestra para jovens que vão fazer faculdade, e a outra palestra para jovens que estão saindo da faculdade. Você está indo aqui na palestra de hoje de manhã, falar para jovens que vão sair do ensino médio para fazer uma faculdade. E à tarde você vai dar uma palestra para jovens que saem da faculdade. Estão saindo da faculdade? Estão saindo da faculdade. Ó, lembra que aqui você está indo de manhã falar para jovens que vão ingressar na faculdade. E à tarde a palestra é outra, para jovens que estão saindo. O que você diria para esses dois grupos? Que não dá para dizer a mesma coisa, né? Não dá. O que você diria para esses dois grupos aí? Para o primeiro grupo que está entrando na faculdade, esquece um pouco da parte de dinheiro e tudo mais. Lógico que isso também a gente tem que pensar, mas vai numa coisa que você goste. Porque quando você chegar no mercado de trabalho não vai ser fácil você trabalhar com uma coisa que você não gosta. Imagina, a gente está fazendo uma coisa que a gente não gosta, sacrificando tudo aquilo que a gente gosta, né? Então, você está fazendo uma coisa que você gosta e está sacrificando uma coisa que você gosta, se anulam, né? Aí você consegue passar por isso. Primeiro conselho que eu daria é esse. Bacana. E na faculdade, correr bastante atrás, porque senão vai ser mais um da média lá, né? Ou seja, não é a faculdade que forma aluno. Faça a sua faculdade. É basicamente isso. Você vai fazer a faculdade. Não adianta. Eu complemento dizendo que, na primeira, a sua experiência, se você não tivesse escolhido a profissão certa, talvez você seria um frustrado hoje. Exatamente. E a primeira tungada de um voo de 24 horas no aeroporto, eu já passei 32, então você passou um pouco menos que eu, já teria desistido, né? A primeira fechada de uma carreta e a primeira estourada de pneu, sem acostamento, cheio de colonião na beira, e os carros iam passando, o carro balançando, você com medo do macaco caiu o carro em cima de você às 11 horas da noite, já teria desistido, né? Passar em 3 lá no Pará, 2 caminhões, um de cada lado, você no meio da rodovia. Esse é o Brasil. É isso. Então, faça o que você ama, que vai ser mais fácil a vida, porque é difícil. Só deixa um recado para sua mãe, seu pai e seus avós. Aí fique tranquilo, tá? A gente viaja com segurança, cobra a segurança dos profissionais que nos contratam. A gente pede, devagar. Mas é assim, o Brasil não é essa pista linda, maravilhosa que nós temos. Né? O Brasil não é o que a gente vê, né? Tem muita coisa ali por trás. E para faculdade é isso. Complementando, se o Arthur não tivesse escolhido fazer da faculdade a oportunidade de buscar estágio e aproveitar a oportunidade e ser determinado. Você, ao vir para a Alvo, você disse para mim, eu estou determinado a fazer tal coisa. E foi por isso que eu acabei te contratando. Você tinha uma determinação, você tinha um objetivo. Então, esse que é bacana. Arthur, a gente está encerrando. Obrigado mais uma vez por fazer parte desse time. Espero que nós possamos crescer juntos. Sabe do que eu estou falando? Sim, sei. Ser empreendedor é diferente de ser consultor. Você tem perfil para ser um consultor e empreendedor do que apenas sou consultor. Espero que tudo dê certo. Que Deus abençoe o seu dia, o seu caminho, o seu amanhã. Que Deus abençoe sua família. Parabéns pela criação, por tudo que seus pais fizeram por você. Você é um menino de ouro, tem potencial, viu? Brilhe. E um dia, se tiver oportunidade, moderno, preciso ficar 6 meses nos Estados Unidos para aprender a língua. Você sabe, né, o quanto que a gente apoia nisso. Sim. Por isso o PJ, né? Ser pessoa jurídica significa ser pessoa livre nesse país. Gostaria que esse país mudasse a lei, que todas as pessoas fossem PJs e cada um poderia fazer o que quiser do seu salário. Mas esse, infelizmente, não é o Brasil, né? O Brasil, e aí depois, lógico que muitos vão criticar, outros vão elogiar. Essa história só de carteira assinada, infelizmente, não é
o caminho que eu vejo como certo. Mas ser PJ é uma pessoa livre e você tem meu apoio. Obrigado por fazer parte desse time, viu? Obrigado, Moderno. Queria agradecer por estar aqui, por estar junto na empresa, né, na vida e tudo mais. Agradeço demais essa oportunidade. Você sabe, né, que a gente dá valor, corre atrás muito, né? E, sim, ser PJ é fantástico. Ser por trás, né, do que a gente fala, às vezes, é muito bom ser PJ. É diferente demais do que você ter uma carteira assinada. Às vezes a pessoa fala, mas você não tem... A gente está até discutindo, né, alguns valores essa semana, umas porcentagens de quanto que fica para o governo, quanto não fica, e a gente consegue, se a gente conseguir trabalhar, né, nesse valor, a gente ainda consegue ficar melhor do que você tendo uma carteira assinada e você também sendo livre, né? Então a gente falou, quer ir 6 meses para os Estados Unidos? A gente vai para os Estados Unidos, vai voltar, a gente vai continuar, seguir a carreira aqui. É isso aí. A gente tem tudo esse porém aí, né, que... É isso aí. E se algum diretor de escola estiver ouvindo esse podcast, independente da grade curricular, vou dar um conselho para você. Coloque numa disciplina extra aí curricular, disciplina financeira e empreendedorismo nas escolas. Exatamente. Nós precisamos. Arthur Guirado Plaza, obrigado por fazer parte desse time aqui, viu? Deus te abençoe, te ilumine. Moderno. E espero que você cresça. Se Deus quiser. Amém. Tamo junto nessa. Tamo junto aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Alvo em Foco, o som do agro.